Eu não preciso de você e você muito menos de mim. Quando você fechar esse vídeo, cada um vai seguir sua vida e tá tudo bem. Mas algumas coisas que você pode aproveitar. Eu queria trazer para você algumas verdades duras de engolir, algumas reflexões que talvez ninguém nunca te falou, porque às vezes eles nunca se importaram bastante, ou qualquer outra questão. Eu estudo medicina, eu sou médico, e uma das coisas da minha profissão que me ensina desde cedo é que ninguém te avisa é o que as pessoas dizem nos últimos dias de vida. E na maioria das vezes não é sobre dinheiro, não é sobre trabalho, seguidor, carro, é sobre o que elas deixaram de viver. Essas conversas que a gente não tem, as coragens que a gente não teve. E hoje eu queria te fazer pensar nessas 4 verdades difíceis de engolir. Não é palestra motivacional, é uma conversa séria, como se fosse um desabafo. Esse vídeo não é só para mim, é para os meus futuros filhos, para minha família, para as pessoas que precisam. E eu vou ter que te apresentar, infelizmente, cada uma dessas verdades. E a primeira é que o tempo, ele não para realmente, e você vai morrer. Eu sei que é meio mórbido começar o vídeo, um médico falando que você vai morrer, mas é que você está vivendo como se isso não fosse verdade. Você vai morrer. Eu sei que é pesado, né? Mas assim, Seneca ele escreveu há 2000 anos. Não é que tenhamos um tempo curto de vida, mas que desperdiçamos muito desse tempo. Pensa nisso de verdade. O problema nunca foi falta de tempo. O problema é o que é que a gente faz com ele, como a gente administra. E não puxando o gancho para aquela parte de produtividade ou alguma coisa. A gente sempre vem nessa de quando me formar eu começo, quando sobrar dinheiro aí eu viajo, um dia eu falo para ele, um dia eu resolvo isso. Isso são só endereços onde os sonhos vão morar e nunca mais vão voltar. O imperador Marco Aurélio, ele tinha um hábito que parece meio mórbido, mas é o contrário. Todo dia ele se lembrava a si mesmo da sua finitude. Não para ter medo, mas para dar peso para o dia de hoje. Porque se o tempo acaba, e ele acaba, então aquela ligação, aquele pedido de desculpa, aquele projeto é para hoje, não é para um dia, não é para amanhã, é para agora. Isso pode ser um pouco ansiogênico, mas a gente tem que aos poucos ir administrando isso. E que isso vai da parte prática, eu não quero te assustar. Os estoicos, eles tinham uma regra simples, separa o que está sob seu controle e o que não está e siga a sua vida. A sua próxima atitude, então, é você escolher uma coisa que você vem adiando e dar o primeiro passo nessa coisa. Não mês que vem, não semana que vem, um pequeno passo, mas real, um passo que você consiga realmente cumprir. Repara uma coisa, a maioria das pessoas não tem medo de morrer, tem medo de chegar no fim e perceber que nunca chegou a viver de verdade. Essa é a primeira. A segunda é a respeito do nosso corpo. E isso tange a minha área, né? O seu corpo, ele tá te perdoando hoje. E você tá confundindo isso com permissão. Tem uma coisa que eu aprendi estudando, que quando você tá saudável, você não sente o seu corpo, né? Ele some, é como se você fosse uma entidade que simplesmente está tomando conta. Você não pensa no seu fígado, no seu coração, nas suas artérias. Eles trabalham em silêncio, você é como se fosse uma máquina, infelizmente. Tem um médico e filósofo, Drell Lader, que ele descreveu isso com precisão. Que o corpo saudável, ele é um corpo ausente, ele só aparece para você quando ele falha, quando dói e quando adoece. E é exatamente aí que mora a armadilha. Como o corpo ele fica calado quando tá bem, você esquece que ele existe e vai construindo no escuro, com cada noite mal dormida, cada escolha mal tomada, cada coisa que você decide, essa conta vai chegar. E quando chegar, Deus não vai ser misericordioso, os médicos não vão conseguir te ajudar. A gente vai te dar o maior suporte, vai tentar resolver o máximo de problemas, mas nem sempre vai ser aquela novela que você imaginou. Nietzsche ele escreveu uma frase que eu carrego comigo, né? Mais sabedoria no seu corpo do que na sua filosofia mais profunda. E o seu corpo sabe, você é que finge não ouvir. Não vou querer ser o falso moralista de criar hábitos 100% saudáveis. A gente tem contextos de vidas diferentes, a gente tem etapas e a gente tem dificuldades que só a gente sabe como lidar.
seja com vícios, com qualquer coisa assim durante a sua jornada. Não é para pagar de perfeito, é para saber que às vezes a gente vai tropeçar e a gente tem que saber que tropeçou e tem que saber a hora de levantar. Não dá para ficar caído a hora toda, né? Então isso acaba sendo muito importante também. E olha, eu não vou te encher de número. Você não precisa de uma academia cara, nem de dieta maluca. O que o corpo pede é chato e simples, é rotina, movimento, sono e comida de verdade. Uma caminhada por dia, às vezes, já muda muita coisa. O segredo é você planejar coisas no seu dia a dia que são etapas realmente que dão para serem cumpridas. Coisas que você realmente consegue se planejar e realmente executar. Porque, detalhe, a saúde é um silêncio. Você só percebe que ela estava ali no dia em que ela para de fazer silêncio. Fica essa reflexão aí para vocês também. Outra coisa que eu queria falar é sobre dinheiro. E tem muita gente ganhando dinheiro com a sua pressa de ganhar dinheiro. Tem um porquê das pessoas não te ensinarem a contabilidade perfeita, a questão dos impostos, a questão de como gerenciar a sua vida financeira. É claro que hoje em dia a gente vive num mundo maravilhoso, com várias informações, várias ferramentas, a IA para nos ensinar. Não existe um método secreto, uma fórmula secreta. Ninguém vai te contar o segredo e se ela descobrir, pode ser a pessoa mais preciosa, que você mais confia. Muitas vezes ela vai guardar para si mesma. Então, por quê? Porque verdade sobre dinheiro é entediante. A verdade é que gaste menos do que você ganha e comece a investir desde cedo. E deixe o seu tempo trabalhar. E é isso. É entediante. Não é venda de curso. É o completo oposto. A urgência, a euforia, o sonho de enriquecer rápido, justamente porque o sonho não te obriga a mudar nada hoje. E pensa comigo. Se a fórmula mágica funcionasse mesmo, a pessoa estaria usando ela em silêncio ou ficando rica? Ou estaria te ensinando a prosperar? É claro que não é um ataque generalizado a todos os vendedores de curso. Temos vários cursos no mercado maravilhosos, tanto de educação financeira e vários outros tópicos. Mas agora é a parte importante de verdade, que por sinal, no caso, você tem que ouvir. Não tem atalho, não vai ter. Ninguém vai te ajudar, você tá sozinho nessa. Mas estar sozinho não quer dizer que a caminhada vai ser sozinha. Você nasceu sozinho, pelado, e vai morrer provavelmente sozinho. E quando ser enterrado, cremado, seus restos serão somente você mesmo. Então assim, se você não correr atrás, ninguém vai. Aquele parente não vai, aquele seu amigo não vai. O seu amor não vai. E se você ficar estagnado nessa parte, você simplesmente vai deixar de viver para sempre. É uma regra simples, a regra dos 72. Divide 72 pela taxa de juros ao ano e descobre mais ou menos em quanto tempo seu dinheiro dobra. Não é questão de dívida do cartão, esse tipo de coisa. Cada um tem uma estratégia, alguma coisa em específica para a gente poder trabalhar. Não existe fórmula mágica, você vai ter que achar o seu caminho. Se você está com dívida, você vai ter que resolver aquilo. Se você não está, você tem um outro caminho a trilhar. E desconfie sempre de quem te promete esse resultado sem te pedir o esforço. Seja um vendedor de curso, seja um médico querendo te passar um medicamento para poder encurtar, para deixar esse atalho. No final das contas, o barato sai caro e você vai se sentir idiota. E a quarta verdade, né, é a responsabilidade sobre essa solidão. E acaba sendo talvez a mais dura de todas, que ninguém vai te salvar. Não é o destino, não é a sorte, não são os seus pais para sempre. Sartre dizia que o ser humano é condenado a ser livre, condenado porque você não escolheu existir, mas uma vez aqui você é responsável por tudo o que faz. E ele dizia uma frase que arde: estamos sós, sem desculpas. A vida que vai ter daqui a 10 anos vai ser em grande parte a soma das pequenas decisões que você tomou sozinho, sem plateia, sem ninguém aplaudindo. E isso assusta pra caramba. Mas tem outro lado. É por isso que essa verdade é a mais importante. Se a responsabilidade é sua, o poder também é.
O Camus pegou o mito de Sísifo, o homem condenado a empurrar a montanha, o homem que talvez seria condenado a uma das piores coisas possíveis na filosofia, né? Mas ele falou que é preciso imaginar esse Sísifo feliz, porque o sentido não está em vencer a montanha, está em empurrar a sua própria pedra com as suas próprias mãos. E agora a parte que quase ninguém admite, porque dá vergonha, a solidão. Você pode estar cercado de gente e mesmo assim se sentir profundamente só. E olha bem essa distinção, porque ela é tudo. Você está sozinho na sua responsabilidade, mas você não está desacompanhado. Desacompanhado na vida nunca. As pessoas estão para te levantar, para te animar. São coisas completamente diferentes. Você tem amigos para que não liga meses. Tem gente que não te ajuda, que te ajudaria ou não te ajudaria se você pedisse. Pedir ajuda não é uma fraqueza, é das coisas mais corajosas que existem. E tem mais, cada palavra que eu te trouxe hoje vem de alguém que já sentiu e também sente séculos atrás ou na atualidade. Alguém que escreveu cartas, livros, pensamentos. Você nunca é o primeiro a pensar isso. Então faz o seguinte, essa semana seja 1% melhor do que você foi ontem. Esse 1%, igual na matemática financeira, ele vira juros compostos. Não compare a sua vida com ninguém, ou com você mesmo, com aquele ser que era antes. A relação da verdade também é juros compostos. E quanto mais cedo você investe, quanto mais cedo você escuta isso, mais cedo você deixa de fantasiar coisa na sua cabeça que não vai acontecer. E deixa eu juntar tudo. O tempo ele é curto, você acha como se fosse infinito. O corpo é silencioso até o dia em que cobra a conta. O dinheiro obedece na paciência e não na pressa. E ninguém vai te salvar, o que quer dizer que canete a sua história. Tá na sua mão. E eu não te disse nada disso para te dar medo. Eu disse porque você ainda tem a única coisa que aquelas pessoas no fim da vida que eu acompanho queriam ter de volta, que é o tempo de agir. Isso é uma reflexão até para mim, para os meus futuros filhos, familiares. O hábito leva, em média, 66 dias para grudar na pessoa. E é uma caminhada, uma conta de poupança, uma conversa, um passo a passo, um planejamento, uma agenda, uma rotina. E lembra disso, o simples fato de você ter ficado até aqui pensando junto comigo já é a prova de que você não está sozinho quanto acha. Me conta o que você acha, se você discorda ou não. E acredito que teremos mais verdades para ouvir daqui para frente. Até mais.